Há um instante, só um, em que uma fronteira deixa de ser um rio e passa a ser uma estrada. É noite, o frio morre e o Reno, que durante séculos foi o traço firme a separar Roma do lado de fora, deixa de parecer intransponível. Não os travamos. Talvez tenha sido o gelo, como dirá a tradição. Talvez tenha sido apenas uma fronteira demasiado fraca para resistir. Mas, naquele inverno, uma coisa torna-se clara. Já não chega. Já não há pontos suficientes para defender. Já não há barcos suficientes para afundar. Já não há soldados suficientes para travar o que se aproxima. E do outro lado, vem uma multidão. Se ficamos, morremos! Não um exército em fila, uma migração inteira. Carroças, Pai, aguenta. crianças ao colo, guerreiros à frente, velhos no meio, povos inteiros em movimento. O que é que isto tem a ver com o território que um dia se vai chamar Portugal? Tudo. Porque quando uma fronteira cede assim, não cai apenas uma linha no mapa. Cai a ideia de ordem. Cai a certeza de que há um centro que responde. E quando o centro deixa de responder, o mundo muda de dono. E é aqui que entramos nós. Na transição mais decisiva desde que Roma chegou a esta terra. Nos episódios anteriores, vimos os lusitanos a resistir, liderados por Viriato. Vimos Roma a impor-se pelo ferro e pela estrada. E vimos o legado romano a ficar preso ao chão. Pontes, cidades, leis, hábitos. Coisas tão sólidas que parecem eternas. Mas agora, não estamos a ver apenas uma guerra. Estamos a ver uma mudança de mundo. Porque Roma não cai aqui como muralha que desaba num dia. Roma cai como luz que perde força. Primeiro, tremuluz. Depois, falha. E um dia, ninguém sabe quando foi a última vez que esteve acesa. No século III, o Império já aranja por dentro. A moeda perde valor, o comércio retrai-se. Cidades como Olicipo e Bracara Augusta continuam de pé, mas respiram mais devagar. Oficinas mais silenciosas, ruas mais vazias, menos navios, menos mercados, menos futuro. E quando a cidade perde vida, o campo ganha peso. As élites recuam para as grandes vilas, propriedades rurais que se tornam centros de poder, de produção e de sobrevivência. A vida romana, feita de fórum e termas, dá lugar a uma vida mais local, mais fechada, mais desconfiada. O Estado afasta-se, o senhor local aproxima-se. Ao mesmo tempo, o exército muda. Roma já não recruta como antes e, para manter a máquina de pé, faz aquilo que um império orgulhoso jura que nunca fará. Entrega parte da defesa a gente de fora. Homens germânicos entram na estrutura militar. Chefes de origem bárbara tornam-se indispensáveis. E quando a fronteira entre Roma e bárbaro deixa de ser clara, é uma questão de tempo até deixar de existir. Em 395, o Império divide-se entre Oriente e Ocidente. Pode soar a burocracia, mas para as províncias distantes, e Espanha incluída, é um sinal de frio. O centro está mais longe, mais ocupado com a sua própria sobrevivência e menos capaz de proteger as margens. E então chega o inverno que muda tudo. Ano 406. Roma está sob pressão. Para defender a Itália, retiram as tropas do Reno. A fronteira fica mais vazia, mais cansada. E se o Limes era a pele do Império, agora está fina. A tradição dirá que o inverno foi tão severo que o rio gelou. Gelo onde antes havia água. Silêncio onde antes havia corrente. Mas, com ou sem gelo, a verdade histórica é esta: a fronteira cede. E numa passagem que a tradição coloca no fim de dezembro de 406, atravessam o Reno povos inteiros: vândalos, suevos, alanos. Não é uma invasão limpa, não é uma linha perfeita de guerreiros. É uma migração em massa, empurrada por medos, oportunidades, fome, pressão militar e por uma força maior que avança do Oriente: os hunos. Um povo empurra outro, uma fuga torna-se invasão.
e a Europa que parecia imóvel começa a mover-se como terra em sismo lento. Durante anos, essa maré humana atravessa a Gália pelas próprias estradas romanas, estradas feitas para legiões, agora usadas por quem foge da história e, sem querer, a reescreve. E depois, no outono de 409, os Pirineus abrem-se como porta mal guardada. A Espanha recebe a onda. E aqui, no extremo ocidental, a mudança chega como tempestade. Primeiro a notícia, depois o medo, depois o ruído e, por fim, a realidade. Colheitas interrompidas, campos queimados, rotas comerciais quebradas, cidades a fecharem-se atrás de muralhas que já não garantem nada. E é nesta paisagem que surge uma das vozes mais duras que nos restam. Idácio, bispo de Aquae Flaviae, a atual Chaves. Ele não escreve como quem observa de longe, escreve como quem vive no meio. A sua crónica descreve 4 pragas a cair sobre a Galécia: guerra, fome, doença e feras. E quando fala da fome, não usa palavras suaves. Numa passagem terrível, descreve a fome a empurrar seres humanos para o impensável: devorar carne humana. Hoje sabemos que um bispo do século V escreve também com linguagem bíblica, com intenção moral, com imagens extremas. Mas também sabemos isto: quando a agricultura é destruída repetidamente, quando os celeiros estão saqueados, quando o poder não protege, a fome deixa de ser metáfora. E Idácio acrescenta um detalhe que parece cinema, mas é, sobretudo, sinal. Os lobos aproximam-se. Senhor Bispo, já não há pão. Então escreve-se a fome. Cadáveres sem sepultura, campos sem patrulha, aldeias sem autoridade. A natureza volta a ocupar o espaço que Roma dizia dominar. Roma ainda está nas pedras, mas já não está nas decisões. E então, em 411, acontece o gesto que transforma caos em mapa. O território é repartido. Não como uma administração tranquila, não como uma lei romana clara, mas por sorteio, por força, por necessidade. E o território que um dia se vai chamar Portugal entra numa bifurcação decisiva. No noroeste, na antiga Galácia, instalam-se os suevos e também grupos vândalos, as dingos. Aí está o norte do atual Portugal, acima do Douro, e a Galiza. Mais a sul, a Lusitânia fica sobretudo sob a esfera dos alanos. A Bética cabe aos vândalos cilingos. Outras regiões mudam de mãos conforme a guerra, a pressão e a oportunidade. E este é um dos segredos do nosso início medieval. Não nasce Portugal ainda, mas começa a nascer uma diferença interna. Um noroeste que se fixa e cria raízes, um resto mais exposto a movimentos, reviravoltas e novos donos. E com o tempo, uma antiga cidade romana ganha novo peso, Brácara Augusta, Braga. A cidade não nasce com os suevos. Já era romana, já tinha prestígio, já tinha vias, memória, bispos, estrutura. Mas agora começa a tornar-se coração político e religioso de um novo poder. E como é que isto se impõe na vida de quem já cá estava? Existe uma lógica que ajuda a perceber este tempo, próxima daquilo que, noutros contextos, se chamou hospitalitas. Em termos simples, antigos proprietários luso-romanos podiam ser pressionados a partilhar terra, rendimentos, alojamento ou produção com novos senhores armados. Não é uma tomada total num único dia. É uma cedência forçada, uma adaptação imposta, um arrendamento violento do mundo antigo ao mundo novo. É a minha terra. Hoje é a tua sobrevivência. Mas repara, os novos senhores não encontram um deserto. Encontram cidades romanas em decadência, mas vivas. Encontram estradas que ainda funcionam como artérias. Encontram pontes que ainda são os únicos pontos seguros de passagem. Encontram uma população maioritariamente luso-romana, profundamente romanizada, cada vez mais cristianizada, mas ainda marcada por práticas antigas no mundo rural. E encontram algo que não colapsa: a Igreja. Quando magistrados desaparecem e governadores fogem, ficam os bispos.
fica a rede episcopal, fica a capacidade de negociar, de alimentar, de organizar. No meio do caos, a Igreja torna-se a ponte entre conquistadores e conquistados. E é aqui que entra a ironia maior. Roma, fraca demais para expulsar os invasores, chama um invasor para expulsar os outros. Ano 416. Os visigodos entram na Espanha como federati, federados, aliados por tratado. Não são apenas mercenários, são um poder com nome, rei, exército e ambição, usado por Roma para fazer o trabalho que Roma já não consegue fazer. Sob o rei Wália, a máquina militar visigoda avança com eficácia. Os alanos são esmagados, os vândalos cilingos são destruídos. Sobreviventes fundem-se, fogem ou procuram um novo lugar. E, por um instante, parece que a península pode voltar a ficar sob uma ordem controlada. Mas Roma manda parar. Quando os visigodos se preparam para continuar, o centro romano percebe a ameaça. Se um único poder germânico dominar tudo, Roma perde a última palavra. E então vem a ordem. Retirem-se. Voltem para a Gália. Fixem-se na Aquitânia. Mais perto, mais úteis, mais controláveis. Política pura. Dividir para reinar. E essa ordem muda o destino do território que um dia se vai chamar Portugal, porque abre espaço para a consolidação do reino suevo no noroeste. Braga torna-se corte e centro. Um reino germânico aprende a governar um território romanizado, aprende a usar a infraestrutura romana, aprende a cobrar, aprende a negociar com bispos, aprende a mandar, aprende, sobretudo, a ficar. E aqui há um detalhe que dá a este episódio um peso decisivo. Este é o início da Idade Média no território que um dia se vai chamar Portugal. Não por uma data simbólica, não porque o mundo antigo desapareça de repente, mas porque a vida deixa de depender de Roma e passa a depender de poderes locais e reis novos, reis de outro tipo, reis que cunham moeda, reis que fazem alianças com bispos, reis que tentam parecer legítimos numa terra que ainda se sente romana, e alguns deles ousam crescer. Requiel conquista Mérida e por instantes o reino de Suebo toca o centro da Lusitânia. Depois, o seu sucessor, Requiário, dá um passo ainda mais ousado, aproxima-se da população local através da fé, converte-se ao catolicismo numa época em que muitos chefes germânicos são arianos e manda cunhar moeda com o seu nome, como quem diz, eu mando aqui. Cunhar moeda não é só economia, é soberania em metal. E metal, nesta época, é mais do que riqueza, é legitimidade. Os visigodos e depois o reino de Toledo desenvolveram uma relação quase ritual com o tesouro real. O ouro não é apenas tesouro, é símbolo de trono. Quem detém o tesouro detém parte da narrativa da legitimidade. E, séculos mais tarde, quando o reino cair, o desaparecimento desse ouro vai tornar-se uma das grandes lendas da península, o fantasma do tesouro de Toledo, procurado como se a própria coroa tivesse fugido para não morrer. Mas nada dura sem choque. Em 456, Roma, ou o que resta da sua vontade, chama de novo os visigodos. Os suevos são derrotados. Requiário foge, é capturado e o reino recua ao seu núcleo. Braga volta a ser coração, mas agora sob sombra maior. E enquanto reis lutam, a religião ferve por baixo. Católicos nicenos de um lado, arianos do outro, e no campo, práticas antigas que continuam a resistir. É neste noroeste que surge uma figura que muda hábitos de palavras. Martinho de Dume. Ele combate cultos persistentes no mundo rural, fontes, árvores, astros, rituais antigos e insistem numa ideia simples. O tempo não deve continuar preso ao nome dos antigos deuses. É uma tentativa de cristianizar o próprio calendário, de arrancar do cotidiano o eco das divindades antigas, de moldar não apenas aquilo em que as pessoas acreditam, mas a forma como dizem os dias. Aqui, a fé não é só crença, é ferramenta de unificação. E no fundo de tudo permanece uma tensão silenciosa. A elite germânica é pequena em número, mas enorme em poder. A maioria é luso-romana, mas quem tem armas, corte e trono, manda.
E então começa um fenómeno social tão humano quanto inevitável: a goticização da nobreza local. As famílias luso-romanas que querem sobreviver e manter terras, títulos de influência, percebem rapidamente o caminho, aproximar-se do poder. Adotam nomes germânicos, imitam modas e gestos da corte, casam, quando podem, com o círculo certo, aprendem a falar a linguagem do novo dono. Não é só imposição, é estratégia. E é aqui que nomes que hoje nos parecem naturais ganham outra luz: Rodrigo, Gonçalo, Fernando, Álvaro. Não como marcas de conquista apenas, mas como sinais de ascensão social, como passaporte para continuar a mandar num mundo que mudou de mestra. A sobrevivência, às vezes, escreve-se no nome. E então chega o golpe que empurra os visigodos definitivamente para a península. Ano 507. Derrotados pelos francos em Vouillé, perdem quase tudo o que tinham na Gália, mantendo apenas alguns territórios no sul. O centro de gravidade desloca-se para sul. A península deixa de ser apenas periferia. Passa a ser o grande palco possível. E Toledo acabará por se tornar eixo. A partir daqui, o objetivo visigodo é cada vez mais claro: unificar. Um reino, um comando, uma só legitimidade. E os suevos, com Braga como símbolo, são o obstáculo. Ano 585. O reino suevo está fragilizado por guerras internas. E entra em cena Leovigildo, um dos estrategas mais duros do seu tempo. Avança, toma cidades. Braga cai. O rei suevo Andeca é capturado e afastado do trono. Não por espetáculo, mas por ritual. É deposto, humilhado, empurrado para a vida monástica. Ainda haverá resistências, ainda haverá ecos, mas a autonomia sueva está quebrada. Uma porta fecha-se. E com essa porta, fecha-se mais de século e meio de poder próprio no noroeste. Mas falta o cimento final. Ano 589. Recaredo, rei visigodo, renuncia ao arrianismo e converte-se ao catolicismo. A decisão não é apenas espiritual, é a chave para fundir elites. Nobres godos e grandes famílias luso-romanas podem finalmente aproximar-se sem que a religião seja um muro. E aqui podemos fixar uma frase pilar: quando a fé se unifica, o poder aprende a durar. Mas os visigodos vão mais longe, e é isto que dá profundidade ao que vem a seguir. Porque nas décadas seguintes não procuram apenas uma fé comum, procuram uma lei comum. Durante muito tempo, existiu uma península com duas legalidades: os godos sob as suas leis, os romanos sob o seu direito. E isso é uma sociedade partida por dentro, mesmo quando finge ser uma. Até que no século VII surge o pergaminho que tenta apagar essa fronteira invisível: o Liber Iudicorum, conhecido mais tarde como Livro dos Juízos. Na sua forma decisiva, este código estabelece um princípio novo e perigoso para a época. A mesma lei para godos e hispano-romanos. Uma lei escrita que dita como se herda a terra, como se prova a culpa, como se pune o crime. Uma lei que tenta transformar um mosaico de povos num reino único, não apenas pela espada, mas pela regra. E aqui encaixa a segunda frase pilar: um reino não vive só de vitória, vive de regras que sobrevivam à vitória. Só que há uma fissura que nenhuma lei apaga totalmente. A monarquia visigoda, durante grande parte da sua história, não é hereditária como as que virão depois. O trono é muitas vezes um prémio disputado, eleito entre grandes nobres, validado por alianças, selado por bispos, ganho em intriga. E isto tem uma consequência inevitável. Quase sempre que um rei morre, o reino treme, porque onde não há um direito de sucessão claro, há candidatos. E onde há candidatos, há facções. E onde há facções, há conspiração. Não precisamos de pintar sangue para sentir o peso. Basta imaginar um palácio onde cada sucessão é uma porta entreaberta para a guerra civil. E é aqui, no fim do episódio, que o futuro começa a ganhar forma. Porque as estradas romanas ainda existem. A igreja ainda organiza o território. A lei tenta unificar. A nobreza local adapta-se. O ouro continua a simbolizar legitimidade. Mas o trono, esse, permanece frágil. E é por fissuras assim que a história costuma entrar. A consequência histórica é esta:
O território que era província torna-se tabuleiro. O tabuleiro torna-se reino. E o reino tende a tornar-se um só corpo. Uma só fé, uma só lei, uma só elite. Mas por baixo dessa unidade cresce a fissura mais perigosa, a sucessão. Um reino pode ter uma só lei e ainda assim cair por não ter um só herdeiro. E agora? Agora começa a luta pelo trono. No próximo episódio, entramos no domínio visigodo com os olhos bem abertos, a grande máquina de Toledo e a sua fraqueza íntima, a luta pelo trono, a escolha errada e uma decisão que vai marcar o destino da península por séculos. Os visigodos tinham a lei, o ouro e as armas, mas o trono deles era um ninho de traições. Na tua opinião, o que é que destrói mais depressa uma civilização? Os exércitos que invadem de fora ou a fome de poder lá de dentro? Deixa a tua resposta nos comentários, quero muito ler o que pensas. Se esta viagem pela história te prende, deixa o gosto, partilha e diz nos comentários o que pensas. Segue o Cronos Portugal, porque a história continua.